responsabilidade, como sempre, estar aqui na frente, trazendo aí a palavra de Deus para os irmãos. Como eu sempre digo quando tenho essa oportunidade, não sou merecedor disso, não sou merecedor de estar aqui. E tudo aquilo que eu disser, com certeza, serve para mim primeiro. Esse é um trato, um pacto que eu fiz com Deus há muitos anos atrás, que sempre que eu fale na casa do Senhor, que eu fale para alguém, pode ter certeza que é em mim primeiro. Então, eu sempre tive isso. E agradeço mais uma vez a confiança dos irmãos e a confiança do pastor Carlos, que mais uma vez deu essa oportunidade de falar na casa dele, na casa de Deus. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 10. Pronto, vou botar no silêncio. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Acharam? Amém. Amém. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Juntos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Acho que todo mundo aqui conhece essas palavras, da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Há mais ou menos 660 anos antes de Cristo, o mundo conhecido era dominado por um reino. O nome era Babilônia. Babilônia dominava aquilo que, onde tinha gente, tinha conhecido, a Babilônia estava dominando. Entre eles, o povo de Israel. Israel também estava dominado pelo reino da Babilônia. E a grande parte do povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Alguns como escravos, não só os israelitas, mas de outras nações. E o rei, nessa época, era Nabucodonosor. É um nome um pouco difícil, não sei como vai traduzir, mas o rei era Nabucodonosor. E Nabucodonosor tinha seus sábios, seus astrólogos, seus adivinhos, todos aqueles na sua corte, e ele teve uma ideia. Falou assim: olha, desse pessoal que eu trouxe, dos israelitas, vê os jovens que são inteligentes, os jovens que aparentam, têm uma boa aparência, traz que a gente também que eles vão fazer parte da minha corte, vou dar um curso, um intensivão, e eles vão fazer parte daqui, aqueles que têm talento. E entre eles tinham quatro sujeitos que a Bíblia diz: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 israelitas. Bom, a Babilônia era o reino que mandava no mundo conhecido. Nabucodonosor era o rei. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, aconteceu algo incrível. Ele teve um sonho. E Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho, o qual ele não lembrava qual era, mas ficou aquela sensação ruim dentro dele. O espírito de Nabucodonosor estava agitado. O rei estava realmente aflito. Seu coração estava aflito. E olha que ele nem lembrava o que ele tinha sonhado. Mas ele ficou mal. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você tem uma noite que... Então multiplica isso por 10. Foi assim que o rei ficou. E o rei chegou, manda vir aqui todos os meus sábios, os astrólogos, os adivinhos, todo mundo. Quero todo mundo aqui na minha frente. E ele fala assim: agora que vocês estão aqui, eu tive um sonho, estou de mau humor por causa desse sonho, e eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e o que isso significa.
Aí os sábios, olha, rei, conta o sonho que a gente vai contar o que significa, a gente interpreta. Ele, não, aí é o rei, aí é mole, sendo que nem eu mesmo lembro. Eu quero que você me diga o que eu sonhei e o que significa. E digo mais, se vocês não me disserem, vocês vão ser destroçados e a casa de vocês vai ser destruída. Aí o negócio ficou feio lá para os sábios da Babilônia. E eles ainda tentaram ganhar tempo. Não, rei, mas conta o que você sonhou. Ele, não, você vai contar o que eu sonhei e o que significa, senão já sabe. E foi bem complicado, porque eles falaram assim, olha, rei, o que você está pedindo, ninguém nesse planeta é capaz de fazer. Acho que todos nós somos capazes aí de interpretar algum sonho, né? A gente começou a conversar, sonhei com dente, e dente é morte, né? Sonhei com cabelo, não sei o que é traição, né? Aquela coisa toda. Mas contar o sonho ficou complicado, e nenhum deles pôde fazer isso, com certeza. Então o rei Nabucodonosor chamou o capitão da guarda dele e falou assim, sábios, astrólogos, adivinhos, todo esse pessoal quero morto, e está aqui no decreto. E ele condenou todo mundo à morte. E o capitão da guarda colocou lá o decreto, e Daniel e seus 3 amigos ficaram sabendo. Aí Daniel, mas por que o rei quer todo mundo morto? Não, é aquela história de interpretação de sonho. E Daniel, posso falar com o rei? Aí Daniel esteve na presença do rei e falou, ó rei, vive para sempre. Eu vou orar ao Senhor, me dá um tempo que eu vou contar o teu sonho e vou interpretar. E Nabucodonosor, tudo bem, você tem um tempinho para isso, antes que eu mate todo mundo. E Daniel voltou, chamou os 3 amigos, falou, hora de intercessão, vocês vão orar, eu vou orar para Deus me dizer qual foi o sonho do rei. E foi isso que aconteceu. Eles oraram e Daniel teve uma visão à noite, exatamente o que o rei sonhou e exatamente a interpretação dada por Deus. E ele foi conduzido à presença do rei e ele falou, rei, nenhum homem é capaz de dizer isso que você quer, mas o Deus do céu é um Deus que revela. E ele tem me revelado o que você sonhou e o que significa. Ele falou, o Senhor em sonho, ó rei, te deu uma visão daquilo que viria a acontecer. E assim era o sonho. Uma estátua gigante de esplendor. E nessa estátua, a cabeça de ouro. Os braços e o peito, o peitoral de prata. O ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. E ele estava no sonho, ele contemplava essa estátua gigante, então viu uma pedra. A pedra vinha voando, atingia os pés. E tudo, da cabeça de ouro até os pés de ferro e barro, tudo era destruído, esmiuçado e levado pelo vento. E a pedra que destruiu tudo, ela ia crescendo e crescendo até dominar toda a terra. E o rei, foi isso que eu sonhei. Ele, agora vem a interpretação. Tu és, ó rei, a cabeça de ouro. O seu reino domina sobre toda a terra, mas depois de ti virá um outro reino. Quando o seu passar, virá um outro reino menor em valor, que é o reino de prata, que alguns teólogos dizem ser os medos persas, outros só os medos, né? E depois disso, virá outro reino, é o reino de bronze, que alguns dizem ser os gregos, também não vou entrar no mérito. E depois disso, um reino de ferro, reino poderoso que dominará o mundo, que é o reino de ferro, que pode ser o Império Romano, e depois disso o reino de ferro e barro, que pode ser o Império Romano dividido.
Isso são conjecturas aí dos nossos teólogos. Mas o reino que vai destruir todos esses reinos, o reino da pedra, ele vai destruir todos os outros. Era esse reino que Daniel falou. Esse reino é o que permanecerá para sempre e é o reino que se espalhará sobre toda a terra. Esse é o reino de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E é sobre ele, por isso que eu quero falar. Por isso o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus sempre existiu. Mas a gente tem um marco na terra, que é a vinda de Jesus Cristo, a primeira dela. O reino de Jesus Cristo, dessa forma, na vinda dele, é o reinado, o reino de Deus, sobre aqueles que assim o creem. Ainda não é o poder de Jesus Cristo absoluto sobre o mundo. Isso eu vou falar no final. Mas a vinda de Jesus Cristo nos dá o reinado sobre aqueles que os creem, que creem nele. E antes dele, inclusive, o profeta João Batista começou: povo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o próprio Jesus, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quando pensamos no reino de Deus na terra, eu acho que, e pensamos na nossa vida, eu acho que o que a gente pensa é o seguinte: quem faz parte deste reino? Um reino que, segundo Jesus Cristo, ele diz que, olha, esse reino não é visível, não é um reino palpável, como eram assim que os judeus aguardavam, né? Aguardavam um rei que iria acabar com o Império Romano e ia reinar visivelmente sobre a terra. Ele fala: não, meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é neste mundo, quem faz parte desse reino? E como fazer para fazer parte desse reino? Nós fazemos parte desse reino? A resposta vem do próprio Jesus. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. São dois fatores para se fazer parte desse reino. Não tem outro jeito. E o primeiro dele é o arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, a gente entende, o ser humano entende, arrependimento é aquele sentimento ruim que eu tenho quando faço alguma coisa errada, né? Todo mundo fala assim: me arrependi de ter feito isso. E alguns dizem: não, isso é remorso. Se você vai voltar a fazer, aquilo pode ser remorso, não é arrependimento. Você sentiu mal naquela hora, mas não é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Pelo menos arrependimento para se fazer parte do reino de Deus, é você entender, você saber no seu coração quem é você e quem é Deus. É você conseguir dizer, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Porque aquele que não é arrependido, ele diz assim: venha a mim o meu reino e seja feito a minha vontade. O não arrependido, ele não se submete à vontade de Deus, seja ela qual for. Se arrependimento é mudar de direção, o não arrependido, ele não quer mudar de direção. Ele quer a vontade dele feita. Ele não quer o reino de Deus, ele quer o próprio reino. Ele quer que ele seja o Deus. Ele não quer se submeter a Deus. Hoje em dia nós temos um pseudo-evangélico, ou doutrinas praticamente malignas, que excluem o arrependimento e vão para a segunda parte: crede no Evangelho.
mas um evangelho disfarçado. E eles dizem que se você crê no evangelho, nesse evangelho, se você crê que Deus existe, que Jesus existe, se você frequentar um lugar como esse, se você tiver lá sua carteirinha de crente, é o suficiente para você fazer parte do reino e estabelecer na terra e no céu, porque você vai mandar no céu, já que você pode dizer, eu exijo Deus, isso. Você vai estabelecer a sua vontade. Isso para mim é diabólico. Isso não é o evangelho de Jesus. E não se atinge, não se chega a fazer parte do reino de Deus se você não passou pelo verdadeiro arrependimento. Se você não passou pelo verdadeiro arrependimento, não se faz parte do reino de Deus. E Jesus sabia disso. Em quase todas as mensagens de Jesus, ele citava o reino de Deus. Ele citava o reino de Deus. E em alguns capítulos, acho que Marcos 5 e nos outros evangélicos, ele fala umas 6, 7 parábolas sobre o reino de Deus. Ele compara várias coisas. E quando a gente pensa em arrependimento, no que Jesus falou, ele fala o seguinte, o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que estava num campo e achou um tesouro. E ele achou um tesouro, uma coisa super valiosa, mas o campo não era dele, ele achou o tesouro. E ele foi, escondeu o tesouro, foi lá, ele vendeu, arrumou o dinheiro, comprou o campo. Se ele comprou o campo, o que está no campo é dele. E no campo estava o tesouro. Também que é comparado ao negociante de pérolas, que procurava por pérolas. E um dia ele achou uma pérola maravilhosa, de grande valor. Então ele foi lá, arrumou um dinheiro e comprou aquela pérola. Se os irmãos conhecem essas passagens, eu vou fazer uma pergunta. Como ele arrumou o dinheiro para comprar o campo do tesouro e como ele arrumou o dinheiro para comprar a pérola? Tá bom, vou completar então. A Bíblia diz que ele vendeu um carro. Não vendeu o carro. A casa na praia também não. Ele mudou de emprego para o melhor. Não. Ele se livrou da família. Também não. A Bíblia diz que ele vendeu tudo quanto tinha. Tudo quanto tinha para entrar no reino dos céus, aí dói. Aí dói. Tudo quanto eu tinha. Olha, eu posso levantar a mão no culto e falar que aceitei Jesus. Eu posso começar uma vida fazendo lá a minha leitura bíblica de manhã e oração. Mas calma aí. Eu tenho que dar tudo quanto tenho para entrar no reino dos céus. Irmãos, não fui eu quem disse, foi Jesus. E eu vou chegar lá. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja a história do pastor Ernesto Nini. Ernesto Nini, se deve estar vivo, está com os 90 e tantos anos. É um pastor brasileiro. E ele foi o pastor que começou o movimento de renovação batista brasileiro, né? Ele começou o movimento de renovação. Mas, doutrinas à parte, ele tem um testemunho muito interessante, que ele era um pastor da cidade, uma grande igreja batista, ele era o reitor do seminário. Ernesto Nini sempre um homem muito culto, um cara muito inteligente. Então ele era o reitor do seminário teológico, ele era o pastor da igreja, da primeira igreja, e ele tinha uma biblioteca com milhares de volumes de livro. Ele era casado e tinha sua família. Mas apesar de ter todas essas coisas que ele gostava, ainda tinha um incômodo em relação ao reino de Deus. Ele tinha um incômodo ainda. E um dia ele falou, eu vou acabar com isso agora. Ele entrou no gabinete dele, se ajoelhou e começou a orar, Deus, eu quero. Me muda, eu quero, e ficou ali mais de 2 horas de oração, ajoelhado, e de repente o Espírito Santo falou com ele, você quer? Deixa o seminário, a reitoria, o comando do seminário. E ele, meu Deus, disse, Senhor, eu deixo. E o Espírito Santo falou, a sua biblioteca que você idolatra, deixa. Aí ele, eu deixo. A igreja que você pastoreia, deixa. E o homem lá na luta,
eu deixo. E por último, o Espírito Santo falou com ele, a sua família. E aí não deu. E ele ficou naquela briga, e de repente, eu deixo. E a partir daquele momento, ele se transformou num novo homem. E ele virou, deixa eu explicar, a questão de deixar a família, porque ele virou um pastor itinerante pelo Brasil afora. E ele não ia ter mais a dedicação que estava a família. E vendendo tudo, comprou o campo. Quando a gente pensa nisso, em deixar tudo, e eu falei que essa parte dói, isso significa dizer para Deus, Deus, está vendo meu carro? Não é meu, é seu. Você está vendo meu trabalho? Não é meu, é seu. E agora, quando eu trabalho, eu vou tentar fazer o melhor, não é só por causa do meu chefe, aquele chefe ruim, meu ainda teve essa semana toda, mas do chefe ruim, não. É porque eu estou fazendo para o dono de tudo. É Deus. Você está vendo minha família, o modo como eu vou criar meus filhos? Os filhos não são meus, são teus. Tudo é de Deus. Nós somos servos que tomamos conta. Nesse momento, o seu coração arrependido está no reino de Deus. Está no reino dos céus. E aí a Bíblia diz assim, se você busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Mas sabe o que é interessante? Que quando você se arrepende e começa a buscar as coisas de Deus, você já não tem aquele interesse todo nas coisas que são da terra. E existe muito que falam daquele versículo que diz, se eu estou em vós, tu estás em mim, pedir qualquer coisa e vos será acrescentado. Aí o cara, é isso que eu quero. Eu posso pedir qualquer coisa? Eu posso pedir qualquer coisa. Só que o começo diz, se eu estiver em vós, tu estiver... Quando a gente está em Deus, você já não quer isso aqui. Então, existe uma coisa que todo mundo aqui busca, em todo lugar do mundo, que é o sonho americano. É a casa legal, o carro, saúde para todo mundo feliz e contente. Não são só os irmãos, todo mundo busca. Então, mas se a nossa felicidade está baseada nisso, ou qualquer coisa que esteja do lado de fora, somos miseráveis. Porque a nossa felicidade está dentro, e não sou eu, é no Espírito Santo de Deus, no reino dele, que habita em mim. Se buscamos fora, a palavra de Deus diz o seguinte, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, e não é nada supérfluo que esteja do lado de fora, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aí vem a pergunta, o que te dá alegria? Se meu coração está nas coisas que passam, isso é vaidade, isso é passageiro. Mas se o meu coração está no reino de Deus, tudo demais é acrescentado. Raquel tem um tio, um diácono no Brasil, e acho que uns 20 anos atrás, não lembro. Ele comprou um carro zero na concessionária. E ele foi nessa de chegar, entrou no carro, saindo da concessionária, vou morar. Senhor, esse carro aqui não é meu, é teu. Zero. E foi, saiu com o carro. Tinha um rapaz atropelado com hemorragia cheio de sangue. Eita, parou o carro, bota ele no banco sujando tudo mesmo, porque o carro não é meu, é de Deus. Quando a gente coloca tudo à disposição de Deus, coisas assim acontecem. Então eu confesso aos irmãos que não é fácil. Como levar uma vida em que o reino de Deus esteja em primeiro lugar? Como levar uma vida assim? A segunda parte do versículo diz, a primeira, arrependei-vos. Qual é a segunda maneira de se ter o reino de Deus? E crede no Evangelho. Crer em Deus, crer no Evangelho, é ter a confiança de que não importa o que aconteça, Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Mesmo que pareça tudo difícil.
mesmo que o choro dure uma noite, dure outra noite e vá durando, Deus está cuidando de ti. Às vezes não, né? Quase sempre eu levo meus filhos no colégio, na escola, sendo que o Pedro está numa escola perto da minha casa e o Abel está no daycare perto do meu trabalho. Então o que eu faço? Deixo o Pedro, vamos lá, e depois eu deixo o Abel. E do carro até a sala do Pedro, existe na escola, a escola é grande, existe um gramado, né, um campo de beisebol, vários campos, tal. E eu passo uma experiência algumas manhãs, que como a gente está sempre meio atrasado, eles saem correndo, né, para não perder a hora. Desceu do carro, eles saem correndo. Aí eles vão rindo, correndo, aí eles vão rindo. E aquilo me emociona, por ver meus filhos brincando, correndo. E geralmente esse dia de sol, assim, eles na grama rindo, correndo. E eu agradeço, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos e pela saúde. E eles vão correndo, disputando, as outras crianças, e felizes, e eu feliz também. Aí de repente um começa a puxar o outro para ganhar. E de repente aquela felicidade vira uma briga. Aí eles viram uma briga, rolam uns tapas. Aí mais de repente tudo aquilo é esquecido e eles já estão felizes. Eu cheguei primeiro e já passou. A palavra de Deus diz que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Palavra de Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa pureza, se nós não tivermos isso no coração, se nós, mesmo que se um dia brigarmos, mesmo se nos desentendermos, não perdoarmos e esquecermos, como uma corrida na grama no sol, nós não herdaremos o reino de Deus. E para se viver dessa forma, crede no Evangelho. Quando você vive no Evangelho, quando você tem o reino de Deus, você faz igual a Zefinha. Vocês sabem quem é a Zefinha? Eu vou contar quem é a Zefinha. Zefinha é uma senhora do Rio de Janeiro, que eu já compartilhei de algumas histórias dela. A Zefinha tinha um sobrinho num centro de reabilitação, de correção para menores. Um centro tipo que tinha FEBEM, FUNABEM antigamente no Brasil. Um desses centros para menores, né? E tinha um sobrinho preso lá. E a Zefinha foi visitar o sobrinho e de repente uma das salas ela estava passando e o menininho da sala falou assim: ô tia, Rio de Janeiro é assim que o pessoal chama, né? Tia, e a Zefinha olhou, é a primeira vez que ela viu o Igor, um menino de 11 anos, magrinho, atrás de umas grades. E ela se interessou por aquilo, de vez em quando ela conversava com o Igor e levava utensílios para ele, papel higiênico, essas coisas, levava para o Igor. E o Igor era apesar de 11 anos, ele era de alta periculosidade. Por isso que ele estava atrás da grade. Ele já tinha matado 2 pessoas. O seu pai morreu, ele é filho de traficantes, o pai morreu quando ele tinha 2 anos e a mãe quando ele tinha 6. Depois disso ele matou 2 pessoas e com 11 anos o Igor estava atrás das grades. E a Zefinha amou o Igor e tentava ajudar, e ela pediu para a diretora do centro se ela podia levar, eles tinham cultos, tinha uma igreja que fazia culto no local, posso levar o Igor? Tá? Eu sempre pedia. A mulher falou, esse menino não tem jeito não recuperação não, isso aí é assassino, é isso, é aquilo. E ela insistia. Então um dia ela conseguiu levar o Igor para um culto. E ela falava, sempre encontrava o Igor, falou assim: Igor, o mundo te condena, mas Jesus te liberta. E aí o Igor foi para o culto, algemado, e quando ele voltou, ele falou assim: tia, tá vendo aquele guarda ali? Aqueles agentes, né, que ficam, eu vou matar ele. E no jornal do outro dia ela viu que teve uma rebelião e que um dos agentes foi ferido, né? O Igor fazia as rebeliões, liberava. E quando o Igor fez 12 anos, ela conseguiu a autorização do centro para levar um bolo para o Igor e fazer uma festinha, ela e ele na cela. Com 12 anos, primeira festa que ele teve. Bom, passado um tempo,
o sobrinho dela foi solto e ela perdeu o contato com o Igor, né? Não voltou mais no local. Passados 7 anos, mais ou menos, disso tudo, a Zefinha estava pegando um metrô, o trem na Mangueira, e o trem estragou. Conforme o trem estragou, ela foi pelos trilhos, andando coisas do Rio de Janeiro, tá? Foi pelos trilhos, andando para tentar pegar um ônibus. E quando ela estava na estação, assim, ela escuta assim: ô tia. Era o Igor. Só que o Igor, então com 18 anos, bem vestido, forte, penteado, eles se abraçaram, choraram. O Igor virou para ela e falou assim: o mundo me condena, mas Jesus me liberta. O Igor era evangelista da Assembleia de Deus. O Igor estava namorando e trabalhando no hortifruti da sogra e propenso a ir trabalhar em outro em São Paulo como gerente. O Igor era outra pessoa. Por quê? Porque a Zefinha, ou irmã Josefa, tinha o reino de Deus. E quando a gente tem o reino de Deus, de graça recebeste, de graça dai. E Deus, para aqueles que fazem parte do seu reino, colocam oportunidades como essa de você propagar o reino de Deus. Jesus Cristo disse que o reino dele é como uma semente. Ela é plantada, mas de repente ela começa a crescer. Ela começa a crescer. Da mesma forma que foi plantada no meu coração, e ela começa a crescer, mudando a nossa vida de glória em glória, às vezes caindo, mas Deus levantando. Essa semente influencia outras pessoas. Porque se não influenciarmos outras pessoas, não estamos dando de graça aquilo que recebemos de Deus. E aí não somos igreja. E se não somos igreja de Cristo, não fazemos parte do seu reino. Então é isso, é assim que Deus quer que vivamos, é espalhando o poder dele, a semente dele, o reino dele. Não que sejamos perfeitos, não que não erramos, mas o reino de Deus é daquele que, contrário ao fariseu que estava no templo e fala assim: graças a Deus que eu não sou igual ao Chico, que eu não sou igual a ele, eu sou santo. Não, o reino de Deus, tinha o reino de Deus, o publicano que batia no peito e chorava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo que escreveu todas aquelas cartas, um cara que foi levado ao terceiro céu, ouviu coisas e viu coisas quais não foi lícitas a ele falar. Sabe o que ele dizia? Que se você chegasse assim: estou procurando um pecador, quem é o maior aqui? Ele: opa, Paulo de Tarso, está aqui. Você é o maior dos pecadores. Sabe por quê? Porque o reino de Deus vem de Deus. É Ele, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. A nossa parte é essa: arrependei-vos e credes no Evangelho, como convertidos. É assim que a nossa vida muda. Eu acho que eu não posso concluir sem falar o outro lado, ou melhor, outra característica do reino de Deus. Jesus Cristo falou que o reino dele não era deste mundo, que o reino dele não era visível, mas o reino de Deus está sobre nós, aqueles que creem nele, aqueles arrependidos, mas existe a consumação desse reino. Disso a gente não ouve falar muito, infelizmente, ultimamente, nas igrejas. Mas ele diz: olha, todo olho verá. Eis que vem nas nuvens em glória. Jesus Cristo, esse que nos salvou, ele vem como rei e juiz. Ele vem com o reino dele, ele vem buscar a igreja dele. E é desse reino que nós temos que ter a certeza que fazemos parte. Nós temos que ter a certeza que fazemos parte desse reino. Todas as vezes que a Bíblia fala, os Evangelhos, o Apocalipse, fala desse reino que virá, da consumação dos séculos, todas as vezes que a Bíblia fala disso,
que Jesus falou disso, muito se estuda, muito se tenta descobrir se arrebatamento vem antes, se depois, os amilenistas, os pré-milenistas, amilenistas, então vai ter teólogo, tudo quanto é jeito. Mas numa coisa todo mundo concorda. Uma coisa que quando Jesus falava era para nos alertar. Ele dizia, olha, nem os anjos, nem o Filho sabem a hora, mas você vigia. Vigia, porque eis que vem como ladrão. Ninguém sabe quando vem. E essa é a consumação do reino de Deus. Que, esquecendo para as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo nessa esperança. Na esperança de que pertencemos a esse reino não porque merecemos, mas pelo Cristo que morreu crucificado, habita em nós. Amém? Nós vamos orar. Pedimos irmão que se coloque de pé. Senhor Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu tens um reino, ó Pai. Nós glorificamos, ó Pai, porque o Teu Espírito que habita em nós, ó Pai, nos leva a dizer, ó Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai. Senhor Deus, como nos céus, aqui na terra, em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nos perdoa, ó Pai, pelas as vezes que falhamos, ó Pai. Senhor Deus, as vezes que tentamos abafar a semente do Teu reino dentro de nós, para que não cresça, ó Pai. Mas nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que Tu nos use, como aquela irmã no Brasil, ó Pai, nos use, ó Pai, para falar do Teu amor. Senhor Deus, que Tu nos use com um colega de trabalho, ó Pai, na escola, ó Pai, com os familiares, ó Pai, nos use com os amigos, ó Pai, com aqueles que nos odeiam, ó Pai, mas tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos transforma, ó Pai, em agentes de amor pelo Teu nome, ó Pai. Senhor Deus, Tu tens aqui essa agência do Teu reino, ó Pai, ó Deus de amor. Derrama cada vez mais Teu Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre as vidas desses irmãos, ó Pai. Ó Senhor Deus, usa cada um, ó Pai. Usa segundo a Tua vontade, ó Pai. Recebe o louvor, a adoração, ó Pai, que nós temos, Senhor Deus, Te adorado nessa igreja, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, somos poucos, ó Pai, mas Te amamos, ó Pai. Ó Deus de amor, que de glória em glória, ó Pai, podemos seguir para o alvo, ó Pai, para Jesus Cristo, até alcançarmos a estatura de varão perfeitos, ó Pai. Ó Deus de amor, tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que nenhum de nós fique, ó Pai, mas que nós possamos habitar no Seu reino para sempre, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.